Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Padilha, sou estudante de Medicina do terceiro, quase quarto ano, porque estamos de férias, e é por esse motivo que conseguem ver que o cenário aqui atrás mudou daquilo que é recorrente no meu perfil aqui. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade, por favor, vejam os meus vídeos anteriores para terem um bocadinho mais de contexto como é que é o meu percurso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, a FMUP, e é neste vídeo que eu vou tratar daquela pergunta que toda a gente me pergunta, que é quais são as principais diferenças entre a FMUP e o ICUAS. Como eu não conseguiria falar disto de uma maneira perfeita sozinha, eu convidei a minha colega Maria João, que é do ICUAS, para podermos fazer esta conversa e espero que consigamos, no fim de tudo, esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Caso ainda não me sigam, sigam-me na minha outra rede social principal, que é o Instagram, e também no TikTok. Caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram ver quais é que são os documentos oficiais, eu vou deixar aqui na descrição todos os documentos do plano curricular, também da página oficial das faculdades e as informações da DGES oficiais para a candidatura aqui na minha descrição, tanto da FMUP como do ICUAS. Queria então agora falar um bocadinho, antes de dar a palavra à Maria João, de quais é que são os pré-requisitos para entrar na FMUP. Para entrar na FMUP, os pré-requisitos são fazer 3 exames nacionais. Os 3 exames nacionais são Físico-Química A, Biologia e Matemática A ou B. Portanto, se vocês quiserem entrar na FMUP, vocês podem fazer Matemática B, porque o código que está alocado é 16 Matemática e não 19 Matemática. O ano passado, o último colocado da minha faculdade teve 18,35 de média na primeira fase, e na segunda fase, em que só foi colocado um aluno, a média dele foi 19,43. No meu ano, em 2021, eu entrei com 19,28 e a nota do último colocado foi de 18,89, mas como foi um ano pandémico, as notas estavam um pouco mais inflacionadas. No ano letivo 2024-2025, o número de vagas que estará abertas será 282. O pré-requisito que é necessário submeter para a candidatura à minha faculdade é o pré-requisito A, do grupo A, que é basicamente uma declaração médica que vocês podem pedir a qualquer médico que diz que vocês estão aptos a entrarem no curso de Medicina. Esse pré-requisito é basicamente digitalizado e depois vocês colocam e anexam à candidatura que depois vocês fazem no site da faculdade, quando depois de já terem sido colocados, forem fazer a inscrição na faculdade. Pronto, Maria João, e agora passo a palavra, por favor, fala também um bocadinho sobre quais é que são os pré-requisitos e apresenta-te. Olá malta, eu chamo Maria João e terminei agora o meu 5º ano de Medicina no ICUAS. Se me quiserem acompanhar, não se esqueçam de passar nas minhas redes sociais, Doutora em Construção, no Instagram, TikTok e também aqui no YouTube. Quais são então os pré-requisitos para entrar no ICUAS? Vocês precisam de 3 exames: Matemática, seja Matemática A ou Matemática B, Biologia, Geologia e Física e Química. Além disso, ainda preciso um pré-requisito do grupo A. No ano passado, o último colocado tinha uma média de 186,8 na primeira fase. Este ano vão abrir 155 vagas. Eu entrei em Medicina no ICUAS em 2019, sendo que a minha nota de candidatura era 18,7. A próxima pergunta que nós vamos tentar responder é porque é que nós escolhemos uma faculdade e não escolhemos a outra. No meu caso, eu escolhi a FMUP por 2 motivos principais. O primeiro motivo, e se calhar o que foi mais preponderante, foi a localização geográfica. Para mim, a FMUP fazia mais sentido não só por ficar mais perto da minha casa, mas também por ser mais acessível a nível de transportes, o que é uma coisa que eu acho que é fundamental, porque não é só a faculdade que se faz em si, é importante que eu tenha tempo também para ter outras atividades fora da faculdade. E outro motivo que também foi muito essencial para a minha escolha, além da localização, foi o facto de a FMUP por ser uma escola que é conhecida talvez por ser um bocadinho mais exigente, mas também, da mesma maneira, é uma faculdade que tem um pouco mais de prestígio, chamemos assim, no sentido em que fala mais que é mais exigente, mas ao mesmo tempo também acabam por ter uma melhor nota na PNA do que aquela que é a nota do ICUAS. Porquê que eu escolhi o ICUAS? Na verdade, como eu sou do Porto, a minha escolha estava mesmo entre o ICUAS e a FMUP, e eu acabei por optar pelo ICUAS por algumas razões. Em primeiro lugar, eu gosto bastante da localização da faculdade, está perto dos jardins do Palácio de Cristal, perto do centro do Porto e, portanto, podemos muito facilmente sair e dar um bom passeio. Depois, também gostei bastante do ICUAS ter vários cursos e não só medicina. Além disso, também acabei por tomar esta decisão porque me descreveram o ICUAS como uma faculdade com um ambiente académico muito bom. A próxima pergunta é como é que se organiza o plano curricular, como é que são as nossas cadeiras, como é que são as avaliações, se existem horários, se não existem. Basicamente, o plano curricular da FMUP está disponível, vou deixar na descrição. Nós temos basicamente a divisão em 2 ciclos clínicos, o ciclo básico e o ciclo clínico.
O ciclo básico basicamente inclui os 3 primeiros anos, embora no terceiro ano já tínhamos assim algumas insights do que é o ciclo clínico, e depois o ciclo clínico é onde nós temos as cadeiras das especialidades. Basicamente, na minha faculdade, o contacto com o doente começa no segundo ano, porque nós temos Psicologia Médica 2, que é quando nós vamos fazer uma entrevista com o doente, mas pode começar um bocadinho antes com algumas optativas. Depois, no terceiro ano é que nós já vamos praticamente todas as semanas para o hospital, temos uma aula de blocos de 2 horas que nós temos que ir para o hospital e depois também temos algumas cadeiras em que podemos ter que ver alguns doentes. O método de avaliação preferencial da minha faculdade são as escolhas múltiplas que podem ou não ser a descontar e depois também algumas respostas curtas, especialmente em cadeiras como anatomia. Outra coisa que eu acho que é um ponto positivo na minha faculdade é que raramente há orais. Pode haver eventualmente em alguma rotação do ciclo clínico, mas é raro. Mas nos 3 primeiros anos só existem orais se nós tivermos mais 17 nos exames em cadeiras muito específicas e acreditem em mim quando eu digo que é extremamente raro alguém ter mais 17. Imaginem que em 300 alunos há 5 que têm mais 17. Portanto, não seria assim um problema que eu diria que é constante e não é em todas as cadeiras, é só em algumas. Como se organizam os anos e o plano curricular no ICBAS? Nos primeiros 3 anos aprendemos essencialmente as ciências básicas da saúde e, portanto, são anos muito mais teóricos. No entanto, logo desde o começo temos aulas em laboratório e se vocês tiverem mesmo muito interesse em assistir cirurgias, podem falar com alguns professores e ter essa oportunidade mesmo ainda no primeiro ano do curso. Ou seja, nestes 3 anos temos as cadeiras mais clássicas, portanto as anatomias, a biologia da célula, histologia, química, bioquímica, fisiologia, farmacologia, entre outras. Nesses primeiros 3 anos, no ICBAS, a avaliação é feita essencialmente por frequências. Em algumas cadeiras há também um componente de avaliação contínua e também um componente prático. Por exemplo, em anatomia temos o exame prático, que é a gincana. Já em semiologia temos a defesa da história clínica, por exemplo. Além disso, no terceiro ano começamos já a ter aulas no hospital, e é neste momento que começamos a aprender a colher histórias clínicas a doentes e a fazer o exame físico, a ler exames. Os últimos 3 anos são anos clínicos. É aqui que passamos pelas várias especialidades médicas e, portanto, as aulas são principalmente dadas no hospital. A avaliação nestes 3 anos é sempre por exame final, mas também pode ter uma avaliação contínua e exame prático. Já o sexto ano é essencialmente um ano de estágios e temos no final um exame final. No ICBAS não realizamos orais com frequência, apenas em algumas cadeiras, como exame de recurso ou exame de melhoria de nota. No entanto, realizamos imensos trabalhos de grupo, e portanto, se vocês têm medo de fazer apresentações orais, vai ser neste curso que vão perder o medo. A próxima pergunta é por onde é que os alunos estudam? Se estudam por seventas, estudam pelos manuais, como é que funciona essa dinâmica? Bem, na minha faculdade, a maior parte dos alunos estuda por semestres, que são resumos que são dados pelos alunos mais velhos, que toda a gente tem acesso logo nos primeiros dias da entrada para a faculdade, por isso não tem que se preocupar com isso. Em algumas cadeiras pontuais poderá ser necessário ler um bocadinho do manual, eu própria às vezes vou misturando assim, PowerPoints muita gente usa, eu também estudo muitas vezes pelos PowerPoints para complementar a informação que está nas semestres, e basicamente é isso. Nunca falta informação, vocês vão ver que o problema na Faculdade de Medicina é às vezes até haver informação a mais e ser impossível estudar tudo por todo lado. No ICBAS é muito comum estudarmos por sepentas estas feitas por colegas de outros anos ou até mesmo do nosso próprio ano que vão partilhando. Inclusive, eu já fiz uma sepenta com uma amiga minha de imunologia e, portanto, todos temos acesso a uma drive que tem várias sepentas, vários resumos, portanto, imensos recursos para vos ajudar a estudar. Os professores também costumam partilhar os PowerPoints das aulas, mas muitos destes podem estar incompletos e, portanto, tem que ter muito cuidado a estudar por eles. E, claro, em algumas cadeiras é necessário consultar a bibliografia, mas não é a maioria. E a próxima pergunta é quais é que são os cadeirões de cada faculdade? Em relação à FMUP, eu diria que os cadeirões são as 2 anatomias, Anatomia 1 e Anatomia 2, que são logo as cadeiras do primeiro ano, não só por terem alguma exigência, tanto a nível do exame como a nível da matéria em si, que é muita para decorar e as pessoas do primeiro ano não estão assim tão familiarizadas com os métodos de estudo que é necessário para a faculdade, e depois eu diria que outras cadeiras que alguns alunos até costumam ter algumas dificuldades, mas que não são tipo os cadeirões, são por exemplo as farmacologias do terceiro ano e as histologias do segundo ano. Cadeirões do ICBAS. Um dos principais está logo no primeiro ano, que é a Histologia dos Sistemas e Embriologia. No ICBAS é uma das cadeiras mais complicadas e a taxa de reprovação é altíssima. Além disso, também quero destacar aqui Farmacologia e Semiologia, que são bastante difíceis no ICBAS. Nos anos clínicos, Medicina 1 e Especialidades Médicas também é bastante complicada, porque temos imensa matéria para estudar, portanto é essencial estudar logo desde o início do semestre. Além disso, as perguntas do exame conseguem ser um pouco complicadas
e temos ainda a defesa da história clínica. E nesta defesa temos 3 professores no júri, sendo que cada professor é de uma especialidade médica diferente e, portanto, para passarmos à defesa, temos que dominar as 3 especialidades médicas. É bastante complicado. A próxima pergunta é como é que é a infraestrutura da faculdade. No caso da FMUP, a infraestrutura é basicamente, nós temos o São João, toda a nossa faculdade dentro do São João, e depois tem uma passagem subterrânea para o CIM, que é o Centro de Investigação Médica, que é onde nós temos algumas aulas, mas é tudo um ao lado um do outro e nós acabamos por nunca sair do complexo do hospital. Até porque dentro do hospital, no mesmo local onde andam os doentes, nós acabamos por ter anfiteatros, termos o nosso centro de simulação também dentro do hospital, portanto, nós estamos todos muito interligados. O hospital que nos está alocado é, portanto, o São João, que é o maior hospital do Porto, e depois, obviamente, em algumas rotações pode ser necessário ir a algumas faculdades, alguns hospitais. Por exemplo, os colegas da minha turma, para a Propedêutica Médica 1, tiveram que ir para o IPO, que é do outro lado da rua, e eu, por exemplo, tive que ir para o Pedro Spano no segundo semestre, só que é relativamente fácil porque existem transportes diretos entre um hospital e o outro, portanto, eu até gosto às vezes de fazer um bocadinho fora do hospital, mas pronto, a maior parte, eu diria que tipo 80% das vezes é dentro do São João. O ICBAS em si é um edifício independente do hospital e, portanto, é no ICBAS onde temos as aulas teóricas e as aulas teóricas e teórico-práticas durante os primeiros 3 anos. Aqui nós também temos a biblioteca, as aulas de estudo, a cantina e, portanto, é onde nos concentramos mais nos tempos livres. No entanto, também temos acesso à cantina do hospital, as salas de estudo e à biblioteca do hospital. Já as aulas práticas nos anos clínicos são lecionadas, obviamente, no hospital, mas também depende da especialidade. A maior parte das especialidades médicas e cirúrgicas são lecionadas no Hospital Santo António. No entanto, por exemplo, obstetrícia e ginecologia, temos que ir para o CMI, para o Centro Materno-Infantil, psiquiatria temos que ir para o Hospital Magalhães Lemos e, portanto, de certa forma, andamos um pouco a saltitar pela cidade, apesar de que a maioria destes edifícios estão bastante próximos. A próxima pergunta é como é que são os horários da nossa faculdade. Os horários da FMUP são bastante inconstantes, chamemos assim. Pronto, os horários são feitos pelos alunos, portanto são mais ou menos os alunos que decidem mais ou menos a que horas é que há. Os horários são extremamente flexíveis, ou seja, se nós temos um horário marcado àquela hora, mas a turma não consegue assistir a essa hora, pode facilmente contactar um professor e colocar essa aula a decorrer noutra altura, porque não há problema nenhum, isso acontece com muita frequência. Normalmente nós temos 2 ou 3 tardes livres. É muito frequente ter tipo 1 ou 2 dias livres. Eu tive este ano 2 vezes, tive no primeiro semestre e no segundo semestre. Nós temos aulas teóricas todos os dias das 11 à 1 da tarde, mas as teóricas não são obrigatórias e a maior parte das pessoas acaba por não ir, o que significa que basicamente desde as 10h30 até às 2 da tarde, raramente alguém que não vá a uma teórica tem alguma coisa por fazer. Isto falando nos anos clínicos, nos anos básicos. Nos anos clínicos o horário é por rotações, portanto sempre que há uma nova rotação vão surgindo novos horários, ou seja, mais ou menos 3 em 3 semanas, e é mais difícil estar a dizer como é que é assim o horário. Posso-vos dizer que nos anos básicos normalmente as aulas da manhã começam às 8h30 e o mais tarde que acabam é às 8, mas é extremamente raro haver aulas até às 8. Quanto muito vai-vos calhar um semestre em que isso acontece, normalmente com anatomia, mas a partir do segundo ano isso nunca mais vai acontecer. Outra coisa que também penso que isso possa fazer em todas as faculdades é que nas aulas práticas, nós temos 3 tipos de aulas, são as teóricas que não são obrigatórias ir, e depois temos as práticas e as teórico-práticas, às vezes chamam-se seminários, mas pronto, é a mesma coisa. Essas são obrigatórias, mas nós podemos faltar a 25% delas, por isso também dá para ir fazendo essa gestão. Algumas cadeiras dão algum bónus por não faltar às aulas, por isso depende de como é que vão fazer essa gestão, mas pronto, é essencialmente isso e os horários são bastante flexíveis. E além disso, vocês, se não conseguirem ir a uma aula, podem ir repor com a outra turma, por isso vocês quase que criam o vosso próprio horário, se quiserem. Não sei se entretanto isto já mudou, mas quando eu entrei no ICBAS, no primeiro semestre o nosso horário foi-nos atribuído aleatoriamente. No entanto, a partir do segundo semestre somos nós que temos que escolher a turma que queremos no sistema. Eu não sei se isto acontece só no ICBAS ou se é algo geral da Universidade do Porto, mas na altura da escolha dos horários é sempre a maior confusão, o site bloqueia, nunca ficamos na turma que queremos, enfim. Relativamente aos horários em si, eu sinto que neste momento os horários são muito iguais, portanto não há uma grande discrepância entre turmas. Claro que há sempre uns horários melhores que outros, ou porque têm furos, ou porque uns começam muito cedo, ou porque acabam muito tarde, mas no final do dia vai dar ao mesmo. No entanto, eu queria deixar aqui apenas um ponto, porque eu não tenho a certeza se isto ainda é assim.
Quando eu estava nos meus primeiros 3 anos, eu passei pelo Covid, obviamente, então acho que numa tentativa de evitar a troca de contacto entre alunos, metade do ano tinha aulas de manhã, outra metade tinha aulas de tarde, e os horários eram desenhados desta forma. Portanto, eu não sei se isto ainda acontece ou se já está regularizado e se os horários já são normais para todos. Mas se souberem, deixem nos comentários. A próxima pergunta é como é que é a nossa faculdade a nível de investigação, que oportunidades é que oferece? Basicamente a minha faculdade oferece imensa oportunidade de investigação, basicamente desde do primeiro ano vocês já conseguem ter algum nível de investigação se se interessarem pelas anatomias e falarem com os professores. Depois, mais a nível do segundo ano, com as cadeiras com tecidos, assim, os professores vão-vos oferecer facilmente, tipo, se quiserem ir investigar, falem com eles, então podem facilmente ir. No terceiro ano igualmente, e depois nos anos clínicos ainda mais, porque vocês vão ter que começar a preparar a vossa dissertação de mestrado, e aí já começam a enverdar mais pela investigação, mas eu diria que na minha faculdade, se há coisa que efetivamente não é preciso preocupar em oportunidades de investigação, porque há muitas. Confesso que não sei muito sobre o tema, porque também não é algo que puxe muito o meu interesse, mas sei que há colegas que, quando demonstram esse interesse com os professores, têm essas possibilidades, essas oportunidades. Portanto, é mesmo uma questão de falar com os professores e mostrarem o vosso interesse. A próxima pergunta é, a nível de congressos, que oportunidades é que a vossa faculdade oferece? No caso da minha faculdade, a nível de congressos é muito dinamizada. Além dos congressos médicos que nós normalmente estudantes não participamos, mas a nível de estudantes nós temos todos os anos, em setembro, temos o Yes Meeting, que é o grande congresso da nossa faculdade, que é um bocadinho abrangente e não tem propriamente um tema fixo. Depois nós temos também o Sky Meeting, que é sobre cirurgia, temos o ARELS, que é sobre cadeiras alternativas, que eu faço parte da COC, por acaso. Depois temos outros congressos, temos por exemplo o MedWin. O MedWin é sobre carreiras médicas, por exemplo, saber como é que são as especialidades e como é que onde investigá-las assim. Quase todos os congressos têm workshops e sinceramente acho que pelo menos a minha faculdade a nível de congressos estão extremamente bem servidos. Oportunidades oferece o ICBAS a nível de congressos. Anualmente temos a OBS, que é o Porto Biomedical Summit, que é um congresso organizado pela Associação de Estudantes do ICBAS. Aqui temos várias palestras dos mais diversos temas super interessantes e também imensos, mas quando eu digo imensos, é imensos workshops diferentes. Além disso, vocês têm a oportunidade de participar na comissão organizadora também, o que é sempre bom para o vosso currículo. Além disso, no quarto ano vão poder participar nas jornadas da terapêutica, que são então um congresso que é organizado no âmbito da cadeira de terapêutica. Vocês vão ter que fazer um artigo com um grupo e apresentá-lo nesse congresso. Além disso, esse congresso também vai ter imensos workshops super divertidos e diferentes. Nesse congresso, vocês também têm a oportunidade de fazer parte da comissão organizadora. A próxima pergunta é qual é que é o envolvimento da Associação de Estudantes com os alunos e que atividades é que elas dinamizam? A Associação de Estudantes da minha faculdade é muito forte, vocês podem ver na página do Instagram deles, que eu vou deixar aqui. Basicamente eles proporcionam imensas atividades, desde imensas festas, churrascos, noitadas, e as noitadas têm todo um outro grupo que organiza, mas pronto, existem vários grupos da minha faculdade, mas a Associação de Estudantes em concreto organiza também alguns dos congressos que eu já mencionei, organiza muitas festas, organiza muitos convívios, também ajuda a organizar o INFMUP, que é quando se trazem alunos do secundário para a minha faculdade, ajudam muito no sentido de criar horários, falar com a direção, pronto, é muito envolvida e se vocês quiserem fazer parte da Associação de Estudantes, obviamente que é um pouco mais complexo do que isto, mas se vocês quiserem pelo menos ter um cheirinho do que é que aquilo é, todos os anos, quer no primeiro semestre, quer do segundo semestre, eles convidam os estudantes a serem colaboradores e vocês podem ser durante um semestre colaboradores da Associação de Estudantes, ou seja, vocês não fazem parte, mas ajudam-nos e podem ter um cheirinho e até um dia vir a receber um convite para fazer parte da Associação de Estudantes. A EDU ICBAS dinamiza imensas atividades, desde festas, convívios, jantares, também imensos workshops super úteis, com competências muito importantes como suturas, gesso e talas. Disponibiliza ainda várias oportunidades de voluntariado. A próxima pergunta é sobre como é que é a praxe na vossa faculdade. Eu não faço parte da praxe da minha faculdade, fui a algumas sessões, mas não me identifiquei muito e depois acabei por desistir, mas eu acho que é uma experiência que toda a gente deve participar. A praxe da minha faculdade é um bocadinho intensa, no início do ano é todos os dias, depois ao longo do ano são 2 vezes por semana e depois no final do ano, mais próximo da queima das fitas, voltam a ser todos os dias. Pronto, basicamente é este o conceito da praxe. A praxe
Há quem adore, há quem deteste, há quem nem dê uma hipótese. Eu acho que toda a gente deve dar uma hipótese e tentar participar e depois vocês veem se gostam ou se não gostam. Eu não participei na praxe, portanto não posso falar por experiência própria e no meu ano realmente houve pouca gente que levasse a praxe até ao final. No entanto, daquilo que vou ouvindo falar, a praxe do ICBAS é muito tranquila, não consome muito tempo e é sem dúvida muito integrativa. Quero só ressaltar que nenhum dos colegas que não participaram na praxe se sentiram excluídos ou tiveram dificuldades de se integrar e fazer amigos, porque o ICBAS tem vários grupos académicos. A próxima pergunta é o que é que cada uma de nós diria a alguém que vos perguntasse se vocês têm decidido entre a FMUP e o ICBAS. Bem, na minha opinião não há uma resposta certa e vai variar de acordo com cada um. Eu acho que tem que ter vários fatores em conta, não só a localização da faculdade, mas também como é que vocês se identificam mais com a faculdade. E eu penso que quer com uma, quer com a outra, vocês vão acabar por ficar bem servidos. A FMUP tem mais vagas, também é por isso que a média é um bocadinho mais baixa e não é por isso que é menos boa. As pessoas pensam muito, o ICBAS tem a média mais alta, por isso é que é melhor. Não, a FMUP tem mais 100 candidatos todos os anos, portanto é que a média vai mexendo assim um pouco. O mais importante nesta decisão é definir mesmo quais são as tuas prioridades. Queres estar mais perto de casa? Andar a saltitar de edifício em edifício não é para ti? Preferes ter um primeiro semestre de faculdade mais tranquilo? No final do dia vamos todos ser médicos, vamos todos ser colegas, vamos todos sair do curso preparados. Portanto, o importante mesmo é escolher com o coração. A próxima pergunta é que conselho é que eu daria a um futuro caloiro? O conselho que eu daria é não se estressar, porque todos os calouros estão no mesmo barco e vão encontrar várias pessoas que vão partilhar as mesmas experiências com vocês. Outra coisa que eu queria dizer é também para me seguirem as minhas redes sociais, porque eu vou dando lá muitos conselhos para os calouros a nível até de estudo e assim. E outra coisa que eu queria dizer é vão estudando a matéria aos poucos, mas não deixem de viver a experiência universitária só para estudar. A faculdade é muito mais do que o estudo, do que as notas, portanto, aproveita este tempo para ir a festas, conhecer as pessoas novas, não faltares a um jantar de curso, participares em workshops, em congressos, envolver-te em coisas diferentes. Quando terminares o curso vai ser desses momentos e dessas experiências que te vais relembrar e não dos dias que passaste fechado no quarto a estudar. Portanto, tenta ter ao máximo um bom equilíbrio entre a tua vida pessoal e o teu estudo. Até à próxima e muito obrigada pelo convite. Isso conclui o vídeo. Muito obrigada, Maria João, por ter aceito participar. Espero que vocês tenham ficado esclarecidos. Se não ficaram, sigam quer a página dela, quer a minha. Coloquem-me perguntas, tanto aqui como nas outras redes sociais. Podem encher os meus comentários de perguntas que se vocês têm essa dúvida, provavelmente muita gente há de ter. Espero que tenham gostado deste vídeo e comentem que outras faculdades é que gostavam que eu fizesse a seguir. Isto vai ter vários seguimentos e também vai trazer outras faculdades e pessoas com outros contextos, por isso espero que vocês tenham gostado. Beijinhos!